Senhoras e senhores, digressantes e digressórimos, nós estamos de volta hoje para discutir um assunto muito importante. Eu sou o Arnaldo. Eu sou o Vini. Oi, eu sou o Cadu. E aqui é o Tatu, Augusto Tatu. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, um filme. É meio capiroto aí, né? Você vai trazer a corja do demônio aí pra... Pode terminar de trazer... Tá todo mundo aí com pentagrama no chão, eu acho, né? Pode terminar de trazer o apocalipse. Um filme para John Constantine. Constantine não, Hellblazer, né? Não, chama Constantine, né? Primeiro que não é Constantine, é Constantine. Esse negócio de falar o nome original é péssimo. Constantine é muito mais bonito. Não, mais bonito. Eu fui convencido de que o nome correto é Constantine. E agora não me importa que eu assisto o filme, o desenho, e todo mundo chama ele de Constantine. No fundo da minha cabeça, eu ouço a voz de Alan Moore dizendo Constantine. É Constantine? Com aquela... Sério? Sério? No filme ele só Constantine? Mas no quadrinho tem uma parte... O Vini é o grande especialista de Hellblazer aqui nesse grupo. Ele que vai dizer... Ele vai me confirmar que tem um quadrinho em que ele fala que a pronúncia dele não é Constantine, é Constantine, como I. E ele fala como I. Então... Constantine. E eu vejo o Alan Moore corrigindo. Não, mas quando traduzir, quando for dublar, vai ser João Constantino, né? Então. Sim. Isso se ele tivesse nascido. Isso se ele tivesse Constantino é mais legal porque é meio romano, né? É. Sei lá, se você for ler uma parada meio latim, parece que Constantine vai sair no meio. Ele bem forte. Mas, então, essa questão. Vocês gostam mais do nome Hellblazer ou Constantine? Você disse se fosse pra ser um filme ou uma série, se fosse chamado Hellblazer ou se fosse eu acho que o Hellblazer é mais forte. Acho que é o cara que vai... Mas nem todo mundo conhece, liga Constantine como Hellblazer. Tem isso. Verdade. Depois do filme... Você sabe por que eles não colocaram o nome Hellblazer no filme do Constantine, que foi feito lá, que tinha... Quando Constantine, que virou Constantine, quando foi feito com o Keanu Reeves, sabe por que não chamou Hellblazer? Eles estavam com medo de que as pessoas confundissem com Hellraiser. Hellraiser. Por causa do Hell. É verdade, parece muito. Inclusive o quadrinho seria chamado Hellraiser, mas eles colocaram Hellblazer pra não confundir. Então, isso é muito parecido, né? Então dá uma enfraquecida mesmo. Eu acho que deveria ser Constantine, porque é o que as pessoas conhecem. E eu sou a favor de ser Constantine, porque sou britânico. E essa é a primeira coisa o primeiro tópico importante a ser discutido nesse reboot, nesse filme, ou nessa sequência. Na verdade tem esse tópico antes, que a gente tem que decidir antes de discutir. Se é um reboot. Se é uma sequência, se a gente quer um reboot, uma sequência, uma série de TV, animação Constantine já tem. É legal, por sinal, hein? Que é bem legal. Mas a gente vai fazer o quê? É o Constantine 2? Sim. Constantine 2? Cara, a gente vai entrar na briga do reboot novamente. Não precisa ser algo igual, não precisa ter. É só ser bom, entendeu? Então. É igual a Múmia. A Múmia também é um remake de um filme antigão que ficou muito melhor. Mas o problema é que o Constantine do cinema, ele tá muito longe do Tá Hellblazer. mascando chiclete agora, velho. Imagina que top. É por isso que eu digo que ele tinha que chamar Constantine. Porque Constantine soa muito mais britânico do que Constantine. Constantine parece americano. E que eu acho que eles são igual às Caça-Fantasmas. Não pode ser igual ao 007? Tem o Constantine americano e o Constantine britânico, eles se encontram. E o britânico é melhor, inclusive. Pode ser. Não pode, Tatu. Não pode. Se houvesse o Constantine e é do Hellblazer. Se houvesse uma crise nas Infinitas Terras, acho que dava pra encontrar um com o outro. Mas a gente tem que decidir aqui. Esse Constantine, ele é britânico. Vou só avisar que de agora em diante, por uma questão
do conhecimento público, eu vou chamá-lo de Constantine, porque senão eu vou ser o chato que chama ele de Constantine. Mas Ou a gente chama de Constantino, faz uma versão brasileira e bota o cara que faz o Agostinho pra fazer ele. O Agostinho Carrara, né? Você quer sempre colocar... Sempre a grande família tem que entrar. Não. Você fala, alguém pra enrolar o capeta. Pra enrolar o capeta tem que ser o Agostinho. Exato. O Wagner Moura tem a ser linguagem no ar. Não, a aí linguagem teria... pesada. Só deixar preto e branco. O Brasil já tem seu Constantine, que é João Grilo. João tá? Grilo. Então não tem como ter um Constantine brasileiro. Que... o João Grilo é o Constantine brasileiro. É que eu queria. Ele enganou, lógico. O João Grilo enganou até o diabo lá. Terremoto aqui. Não, mas olha que engraçado. Igual o Constantine. E ele tem que ser a mistura do Chicó e do João Grilo. Porque um é o fumante, e o outro, o suicida, e o outro é o cara que enfrentou o diabo. É verdade. Bonito isso, eu gostei. É muito bonito. Mas, então, nós vamos optar por qual? Quem vota? Vamos resolver por votação, senão a nossa discussão será eterna, porque eu sei que nós entramos nessas discussões eternas. Quem vota para um Constantine britânico, em vez do Constantine de Los Angeles? Sem dúvida tem que ser britânico. Eu voto pelo britânico. Vai pro inferno, vocês... Wata pra você. Não, mas sabe o que acontece, Tatu? É que tem diferenças estruturais. O Constantine americano ele é muito bom moço. E a mágica, né, de Londres, a Inglaterra mesmo é mais... A Europa é velha. É mais da hora. Eu gosto do filme do Keanu Reeves. Já brinquei muito de que não gosto, mas ontem eu fui assistir de novo pra gente gravar. E comecei a assistir, não deu tempo de terminar, mas eu falei, caramba, esse filme é melhor do que eu imaginava. É como Supernatural, se Supernatural tivesse um orçamento muito alto. Me deu uma... É que Supernatural é muito bom. Isso é uma coisa que vamos deixar pra discutir isso mais pra frente. A gente faz Supernatural colocando o Constantine e matando os outros dois. Não, peraí. Não vamos entrar nessa questão, porque isso vai ser polêmico. Calma. Vamos lá. Primeiro Vai ser o Constantine e o outro Constantine no nosso Supernatural. Então, agora essa que é a questão. É que o Constantine, ele é, na verdade, um predecessor de Supernatural. O Constantine, ele, sabe assim, tipo, vem uma coisa mais ou menos pra poder gerar uma coisa boa. É igual o Exorcista. O que tá falando? Constantine é muito Supernatural tem muito. É nítido. Você assiste Supernatural, você fala, caramba, olha, ainda bem que Constantine existiu pra Supernatural poder melhorar esse conceito de Constantine. Supernatural, eles pegaram Constantine, jogaram um monte de água pra diluir, o que era bom, e aí eles fizeram com dois caras bonitões para os adolescentes curtirem. É isso que é o Supernatural. Olha, verdade. Fãs de Supernatural são loucos. E eles pegaram uns plots do Arquivo X, sabe? Aparecem uns negócios que você fala, mano, tem ET aí no meio. A ideia de Supernatural é muito bom, mas do predecessor de Supernatural não é Constantine. É o Exorcista. Scooby-Doo. Não, é Scooby-Doo. Que é nessa vibe. Mais tanto que tem um episódio de Supernatural que eles encontram o Scooby-Doo, sabia disso? Mentira, isso é genial. Eles viram agora desenho... Supernatural pra mim é bom. Mudou meu conceito. O nome... Procura na internet, chama Scooby-Natural. E eles viram desenho, e eles encontram o pessoal do Scooby-Doo, e o episódio termina com o Dean Winchester dizendo Scooby-Doo pra câmera. É muito maravilhoso esse episódio. Essa é a qualidade. Por isso Supernatural supera Constantine. Porque Supernatural pega tudo o que Constantine faz e fala, nós vamos fazer o Constantine se encontrar com o Scooby-Doo. Quanto que a DC faria? A DC tem a obra intelectual, a DC tem os direitos autorais de Constantine e de Scooby-Doo. E nunca teve coragem de colocar o Scooby-Doo numa história do Constantine. Teve coragem de colocar ele com os heróis, nada a ver. Isso é outra questão, Isso é um problema. Tem muita coisa pra reclamar nesse vídeo aqui. Peraí, vamos por ordem. Vamos voltar pro e-mail. Decidimos que Constantine é britânico, certo? Nosso Constantine será britânico. E ele será loiro. Ou, consequentemente, nós temos uma questão de casting aqui. Certo? Mas vai ser loiro natural? Não, então, calma aí. Pode ser... Eu voto em Matt... Eu voto... O que foi, Tatu? Pode ser luzes, tipo... Não, peraí. Então, aí a gente vai ter que colocar aí ele teria que ser californiano. Quem seria o ator que faria o Constantine? As duas opções óbvias são Keanu Reeves reprisando o papel.
fazendo Constantine. De novo! É outro! Esse seria um Constantine brasileiro. Mais um. Então, se a gente tivesse... Qual ator seria? Nós temos as duas primeiras opções, são os dois grandes intérpretes que ficaram icônicos interpretando Constantine, que nunca existiu um Constantine, né? Na televisão, nem no cinema. Todos eles chamam Constantine. Um é Keanu Reeves e o outro, Matthew Ryan, que pra mim é o melhor Constantine de todos. Fez o Constantine nas animações, fez o Constantine na série de TV do Constantine, fez em Arrow e faz hoje em dia ele em Legends of Tomorrow. Não, eu acho que o Matt é muito melhor. Ele tem aquela cara de fracasso, de peso da vida, de tristeza, de fumante, sabe? Quem já ficou um tempo no hospício e já saiu. Sem contar, ele tá no hospício, acho que no primeiro episódio, se não me engano, né, da série. Mas uma coisa que eu acho muito legal no Constantine do Matthew é que ele faz o nível de sarcasmo e cinismo é muito acima do Keanu Reeves. Porque o Keanu Reeves é legal, mas ele é o Keanu Reeves. Se ele fosse o Neo, se perdesse no universo de Constantine, você não saberia diferenciar quem é o Constantine e quem é o Neo. Você só ia falar, porque até o Sobretudo tem. Então, já o Matt Ryan, você olha pra ele e você fala assim, você ri das piadas dele, você ri do sarcasmo, de como ele maltrata as pessoas, ele é mal educado com todo mundo, sabe? Lógico que o Keanu Reeves também faz isso, mas é muito sutil, você não chega nem a se incomodar e nem a se deleitar com a falta de educação do Keanu Reeves. Eu não gosto desse Constantine, eu acho ele super sem graça. Não, você sabe qual é a coisa mais legal de tudo desse episódio de hoje? É que o Tatu esperou por tanto tempo um vídeo sobre Constantine e todas as opiniões dele hoje sobre Constantine estão sendo vencidas pela maioria. Meu, põe outro cara loiro aí, põe o cara do Game of Thrones lá. Não, eu vou dizer assim, eu não acho nele. Eu não acho o Matt perfeito. Eu só acho ele melhor do que o Keanu pra fazer o Constantine do gibi. Porque o Keanu Reeves, ele é muito bonzinho. É que sabe o que acontece? O Keanu Reeves do filme, ele é um cara bonzinho que tá querendo se passar de mal. Tá ligado? Ele tá querendo parecer que ele é malvado. É outro personagem. Não, é outro personagem. Ele não é tão mal assim. Ele é bonzinho. Mas ele às vezes dá uma... Não, ele às vezes dá uma de babaca, assim, no filme. É que ele tá querendo parecer. Exato, mas exato. Ele faz isso, mas ele tá triste por dentro de fazer isso, entendeu? Exato. Ele é o cara, tipo, eu quero ser babaca e não sou muito bom pra isso. Mas daí cai no rosto dele mesmo, né? Que ele tem um rosto heróico, ele não tem um rosto de, tipo, o cara que você odeia olhando, entendeu? Acho que tinha que ser um personagem entre isso. E esse outro cara aí que vocês falaram, acho que é Matt Ryan. Ele, cara... eu acho ele meio canastrão, mais do que o necessário, sabe? Mas ele tem que ser canastrão. Porque tem que ser, Tatu. Porque o Constantine é isso, cara. Ele é um vigarista. Ele é um ocultista. Aliás, inclusive, eu não sei se... mas ele parece da Record, sabe? Ele parece uma classe B Isso é verdade. Isso eu tenho que concordar com o Tatu. Ele parece meio B. Aquela parece que ele tá fantasiado. Solta. Exato. Parece que ele tá fantasiado, não parece que ele vai numa festa de Constantino, não parece que ele parece o cara do cosplay. Você vai na Comic Con, você acha uns 3 dele, entendeu? Peraí, mas aí... Exato, aí não é uma questão do ator, aí é uma questão da produção. Então, por exemplo, você quer que o Constantine seja se for um filme com o mesmo orçamento que o Keanu Reeves teve, você já consegue fazer ele muito mais realista, porque o problema aí não tá na atuação, o problema tá no figurino. E na ambientação que você tem com o cenário, com tudo isso daí. Então não é culpa do Matt Ryan, é culpa da produção da CW. Depois quando for produzir isso daí, a gente pensa num ator melhor. Vou deixar tocar o bar. Não, peraí. Alguém tem alguma outra sugestão além do Matt Ryan do Keanu Reeves? Ninguém conhece ator britânico? Carlos, Cadu, qual é a sua? Tenho. Atenção, o Supra. O Supla ele é muito... Se fosse brasileiro, seria ótimo, porque, Olha só. O Sting é a versão... O Sting é a versão... Ele é a versão original em quem ele é baseado, né? Os primeiros desenhos são... E o John Constantine, no começo da carreira, ele era cantor de uma banda punk. Ele era cantor ou baterista? Na verdade, eu não lembro se ele era baterista. Eu acho que ele é baterista. Eu não lembro, ele era da banda. Mas o que importa é que ele era da banda. Ele era da banda, Exato. Aliás, tudo começou aí, né? Na verdade, né? Pra mim, o Supla tinha que ser um dos demônios da parada. Eu acho que assim, da mesma forma que a Gretchen fez uma
uma participação maravilhosa em um dos clipes, acho que foi da... Que facilmente poderia ser um demônio aí. Foi da Taylor Swift ou foi da Rihanna? Ainda bem que você foi por esse caminho, porque eu achei que você ia falar, assim como a Gretchen fez um pacto com... Eu falei, caraca, pra onde tá indo? Não, a Gretchen... a Gretchen é evangélica, não fale assim da Gretchen. Eu fiquei um pouco assustado, não sabia, não conheço a Gretchen. Enfim. Caramba, o Constantine daqui ia lutar com Gretchen, ia lutar com Xuxa, ia lutar com Xuxa. Nossa, ia ser um negócio meio... A Xuxa, como é que é o negócio da Xuxa lá? O símbolo da Xuxa, né? Que o pessoal... Mas... Ele virando o disco dela ao contrário, conversando com ela na vitrola ali. Vamos fazer um Constantine brasileiro, até a gente precisa desse vídeo. Mas um Constantine brasileiro é muito difícil, cara. Porque a gente tem, olha só, é muito rica a cultura brasileira se encontrando com Constantine. Eu acho que o que a gente poderia fazer para ser um filme legal do Constantine é o seguinte: um Constantine britânico, certo? Mas o filme poderia ser Constantine no Brasil. Ele vem enfrentar ele tá passando férias no Rio de Janeiro. Ah, não. De novo isso aí. Não dá, velho. E aí ele vai encontrar o Matheus Nastergaile. O Sherlock Holmes aqui no Brasil. Não funciona. Batman no Brasil, essas coisas. Wolverine no Brasil, tem várias histórias assim. Mas, gente, é fácil de resolver. O Constantine, ele lida com o sobrenatural. Nem todo demônio é britânico. Então, ele pode realmente lidar com demônios. Todo demônio fala latim. Quer dizer, eles falam a língua infernal, né? Na verdade. Não sei, não. Mas quando vai exorcizar... Vocês têm alguma teoria por que usa o latim? Eu tenho uma. Porque o demônio é católico. Se ele não é católico, ele não vira demônio. Mas por isso. Isso foi polêmico num nível. Mas porque se ele não for católico, como é que vai ser exorcizado em latim? Foi uma polêmica inocente, não, mas eu sei. É porque, se a gente pegar a estrutura da onde os textos foram traduzidos, aonde eles têm menos interferência ali na tradução, é do latim, que é uma das mais antigas. Só se pegar, sei lá, do hebraico ou alguma coisa mais antiga. Sumeriano. Você tem, todas as línguas têm sua espécie de demônio, então... Mas existem demônios, em histórias assim que eu já vi, que eles tiveram que usar... Supernatural, por exemplo, já teve que usar um feitiço sumeriano, que o demônio era tão velho, que não entendia latim. E aí eles tiveram que eles não são poliglotas. Não, aí é zoado. Não, aí é zoado. Porque daí se o demônio, sei lá, não entender nada, se for um demônio semi-analfabeto, sei lá, ele não vai... Não ser exorcizado, mas a história... Desculpa aí, não tô entendendo. É que a história é que esse demônio foi preso antes. Eu falo tupi, só que ninguém mais tem. Não, mas imagina você é um demônio e você possui o corpo de alguém, tá? Só que você era um demônio que viveu na Suméria, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo. Aí você foi preso, você foi aprisionado. Tinha escrito naquela você foi aprisionado antes de Alexandre o Grande, certo? Nossa. Por volta lá de 300 a.C., você reinou em terror por 3.000 anos, e aí, por volta lá de 1.000 antes de Cristo, você foi aprisionado. Não existia latim. Aí você foi ressuscitado, você foi solto recentemente da sua ânfora antiga. Na hora que você sai, aí você tá tipo numa pokebola? Aí o cara mais ou menos. Aí, por exemplo, você tá preso em algum artefato. Os caras têm que abrir uma fisca no inferno, não é possível. Demônios ficam presos em artefato. Ele teve um tempo aí pra aprender, né? Aí você solta essa entidade. Ela possui um corpo. Aí o cara lá tá acostumado, ele pega o livrinho dele em latim, exorcizamos homines imundos. E aí... O que você vai fazer? Você vai ficar olhando pra ele assim, tipo... O que esse cara tá falando? Então, mas e se pegar um demônio mais antigo que a Suméria de uma língua que não existe? Então, galera... não existia demônio antes de gente. Mas enfim... Fica a dica aí. Fica a dica pra todos os demônios. Se você for um demônio, você mata a civilização que fala a sua língua. Exato! Assim você nunca é exorcizado. E queima os livros, né? Isso. Por isso o Google Tradutor é coisa de Deus. Amém. Nossa, a gente pode fazer uma versão do Google Tradutor exorcizando em todas as línguas. E a gente faz um mix delas todas juntas e qualquer coisa a gente só dá play. E o que isso tem a ver com Constantine, gente? Tem a ver que a gente tá pensando em... não sei. Foi uma digressão minha. Mas enfim. Então, nosso Constantine... A questão é que
pensa, o Constantine, a gente vai ter que seguir a linha católica. De anjo. Não necessariamente. Constantine é demonologia, principalmente. Constantine, pelo que eu vi que Constantine li, Constantine pega todas as mitologias, eu vou usar esse termo. Mas ele põe toda na caixinha da angelologia e da demonologia ali, não é? Não, ele usa tudo. Ele vai pra mitologia nórdica, ele vai pra mitologia grega, egípcia, usa drogas, faz viagem cibernética. Exato. Cthulhu, Lovecraft. É tudo isso. Por isso que é da hora, no Constantine? Eu não ele vai, é assim. O que acontece é o seguinte, eu não chamaria isso de mitologia católica, até para não ofender os católicos. Eu chamaria isso de mitologia medieval, tá? Pode ser. Então, porque na Idade Média que se desenvolveu esses conceitos. Porém, inclusive, que é um reflexo, né, da sociedade da época, porque tinham duques, barões do inferno. O círculo, exato, os círculos do inferno do Dante. Sete círculos do inferno. Acho que são 9 círculos que o Dante descreve. Mas que até vai ser usado no Spawn também, né? É que eu pulei 2. É que você te mandaram direto pro... É que quando você tava lá, não te falaram que tinha mais pra baixo. No 3, então... Eu nunca soube o que tinha mais pra baixo. Enfim. Então, mas ainda assim, ele vai pra todas as mitologias. Ele não tem restrição, não. E cria suas próprias versões, na verdade, né? Tipo, agora eu posso cometer um grande erro. O Vini está aqui pra me corrigir. Porque eu não sou um grande especialista em Vertigo, mas... O Miguel Demiurgo e o Lucifer Morningstar, eles têm ligação com o universo do Constantine também. Tem. Que eles aparecem em Sandman. Aparecem em Sandman. Tudo que tem no universo do Sandman tem ligação com o Constantine também. Inclusive o Reino do Inferno, que aparece o Lúcifer, e que ele sai pra dar um rolezinho. Uhum. E aí tem uns três caídos no universo do Constantine. É por isso que existe uma cena maravilhosa em Crise nas Infinitas Terras, séries da CW, em que o Constantine encontra o Lucifer Morningstar, que é da série da Fox, da Netflix, né? Tem uma cena linda. Assistam Crise nas Infinitas Terras. Vocês ainda não assistiram, é lindo. Ele encontra... se o Constantine se encontrar com o Lucifer daquela série bosta? Que ele é bonzinho. Vocês já assistiram? Nunca assistiram. É bonzinho? Então, o Lucifer Morningstar... É esse que a gente tá falando. Ele já se encontrou com ele, Tatu. Em Crise nas Infinitas Terras, os dois se encontram. É que esse cara ele cansou de ser rei. Cara, é muito ruim essa série. Ela é muito... Eu também acho ruim. Eu acho ruim. Mas eu acho super legal você pegar dois personagens que são dos quadrinhos, que é o Lucifer... Porque a série é baseada no Lucifer Morningstar do Neil Gaiman, né? Do Sandman. Que ele também faz parte do universo Mas você não acha um personagem fraco? Acho, fraquíssimo. Acho totalmente contraditório. Acho que não faz nenhum sentido. Na série, tô falando. É muito mais legal um Lucifer poderoso, um Lucifer... Sim. Porque assim, se a gente for fazer um Constantine 2, um reboot, um remake... Não Constantine 2, né? Vocês já descartaram a minha ideia. Mas a gente precisa de um demônio presença aí, entendeu? Ok, então peraí. Então vamos pensar o seguinte. O Lucifer que aparece no final do Constantine, do filme... é melhor do que o Lucifer Morningstar que aparece que é o da série, certo? Com certeza. Sem dúvida. Então, a gente pode dizer... Então, a gente não vai tentar encontrar Constantine junto com Sandman. A gente vai ter que separar um pouquinho. Então... No filme ia ficar muito confuso. É muito conceito, gente. Eu acho que o filme poderia ser autocontido, né? Um filme. E aí a gente tem que ter um Constantine britânico. Vai ter que ter seu próprio universo, o filme. Muito sarcástico. Ele não vai poder falar eu acho que esses personagens podem ir aparecendo da mesma forma que, tipo, nos filmes da Marvel, de repente, se você precisa fazer aparecer um personagem. Então, mas Reinaldo, que é de outro universo. Se a gente for pegar. Ok. Se a gente for pegar pela cronologia, você não consegue, por exemplo, pegar o Lucifer que tá no filme do Constantine. A vibe dele, ele nunca ia sair do inferno pra abrir uma boate em Los Angeles. Sim. Ele nunca ia fazer isso. Ele tá de boa, tá tranquilo, tá cuidando dos filhos, né? Aquela coisa e tal, né? Tá com o terninho branco dele bem alinhado. Com o pé de petróleo. Exato. Ele tá de boa. Mas eu acho que o vilão de Constantine não tinha que ser o Lucifer. Eu também acho. Eu acho que não devia nem aparecer Lucifer no não, Constantine. Ele tinha que ser o herói, na verdade. Não. Hã?
Não. Pera aí. Peraí que eu vou até tossir. Não. Pera aí que eu acho que eu vou fazer render o bloco, como diz Emílio Surita. Desenvolva isso, Tatu. Como é que... Eu vou pegar uma banana agora, pera aí. Se vocês verem o filme do... O melhor Constantine que já teve aí, do Keanu Reeves, vocês... No fim do filme, o Lúcifer, ele não só acaba com o plano de Gabriel e do filho dele, demônio, que ia causar o caos na Terra, como também salva o próprio Constantine. Mas ele salva. Não tem como ser mais heróico. Ele salva porque ele não queria perder. É por isso que ele não queria. De qualquer forma, ele salva. Mas ele não salva. Ele condena. Condena. O cara ia pro céu. A viver mais um pouco. Ali o cara ia pro céu, ia pro paraíso. Bem. O Lúcifer agiu como se fosse a ex que nunca queria ser a ex, falou, não, você vai ser sua Mel. A motivação dele é egoísta, mas mesmo assim ele atua como herói pra mostrar que nem sempre. Não, ele nunca atuou como herói. Eu acho que eu tenho uma sugestão melhor de vilão pra o Constantine, que é o vilão que eu tava, olha só, em preparação para este vídeo, para este encontro aqui nosso. Eu fui ver o que eu fui ver o que eu poderia sobre Constantine e vi muitas coisas. Uma delas foi Constantine se juntando às lendas do amanhã da CW. E eu achei que o vilão desse episódio, que faz com que Constantine se una às lendas, é maravilhoso. Ele tem que aparecer num filme, se ele não for o vilão principal, ele tem que ser uma das armas secretas do vilão. Algum de vocês já assistiu Lendas do Amanhã? Não, Lendas do Amanhã não. Constantine, Legends of Tomorrow, também conhecido assim na Netflix. Legends of Tomorrow tem um monte de personagens da DC, né? Tipo, mas esse é o Constantine Novo 52, né? Esse é o Constantine depois que ele já passou a poder integrar o universo DC. Mas que também, enfim. Aí, olha por que as lendas chamam ele. Eles percebem que tem uma anomalia no tempo, eles são caras que guardam o tempo. Eles percebem que tem uma anomalia no tempo em 1969, em Woodstock. E eles vão para Woodstock para descobrir qual é a anomalia. E aí eles não sabem o que é, aquelas pessoas todas ali fumando maconha, não tem motivo para elas brigarem umas com as outras, parece que estão ali só. De repente surge um unicórnio. E o unicórnio começa a atacar as pessoas. E aí ele joga, ele expele uma gosma que cai nas pessoas, as pessoas alucinam. Elas começam a alucinar. E aí a Canário Branco, que é a líder, ela fala, eu preciso voltar pro futuro, pegar o Constantine. E o Constantine fica... Ele tava lá no meio de uma festinha com anjos malucos lá, no quarto dele. E aí ele fala, vou largar minha festa. Você achou um unicórnio? Que coisa maravilhosa. Eu falei, se fosse um filme do Constantine lutando contra unicórnios, seria o melhor filme de todos. Esse eu quero assistir, porque não é essa repetição de demônio e anjo, que é cópia de Anjos Rebeldes, e não sei o quê. Unicórnios. Constantine contra unicórnios, lobisomens, fadas. Você quer os filmes do Supernatural, Arnaldo? Arnaldo, isso daí é Supernatural. A gente conversa de Supernatural. Aqui a gente tá falando de Constantine. Pelo amor de Deus, não. Não, mas peraí. Eu acho que eu tenho que jogar a bomba pro Tatu, que acho que é a bomba que o Arnaldo tem. Tatu, me escuta. É oficial, tá? Supernatural tá dentro do universo de Constantine. A DC já oficializou isso. Ele pode DC. Ser, mas são aquelas... A DC tá errada! De lado, sabe? Assim, você falar, deixa eles brincarem ali. Peraí, cara. A DC já tá errada de botar o Constantine no Novo 52. Ela já tá errada aí, já. Ela já tá errada nessa parte, já. Mas Vini, outra coisa... Mas a questão, eu queria... Daí, vocês já foram contra... as minhas ideias antes. A gente vai de novo. Normal. Eu queria um filme do Constantine, não ele, como ele sempre foi apresentado, mas um filme de origens do Constantine. Aí você encontra um vilão bom. O jovem Porque Constantine. Tem um quadrinho de origens, se eu não me engano, também, não tem? Se você for catar as origens do Constantine, você vai ter um bom vilão, que é o Nergal. É o Nergal. Que aí você vai ter um vilão que carrega, inclusive... Que é responsável por boa parte da personalidade do Constantine. Mas diga aí, Nergal, fale as características dele, porque eu não li essa. Ele tem uma língua enorme,
Isso é uma coisa que vale a pena dizer. Isso. Você pode continuar falando o resto? James Simmons. Eu não sei. Talvez ele tenha mais coisas enormes, como, por exemplo, os chifres. Mas a língua dele é significativamente grande. O ator James Simmons. Perfeito. James Simmons, eu não sei. Do Kiss. Pode ser o... O Carlos, ele tem uma ideia, que eu acho que é uma ideia boa, inclusive, mas eu acho que não dá mais pra fazer. Que é só colocar o casting todo, o elenco inteiro do filme do Constantine que o Carlos quer, é formado por astros do rock. O que eu acho genial. Porém, eles estão velhos, né? O problema é que eles estão velhos. Não, o James jovens e o filme fosse James Simmons tá bem. A língua dele tá grande. Tá bem, mas o Nergal, cara, o legal do Nergal, que eu acho que seria um bom vilão pra um filme com uma origem decente do Constantine, é que o Nergal é o primeiro demônio que ele invoca. E justamente por ele invocar errado... Porque na verdade ele queria invocar outro demônio, né? E acaba invocando o Nergal sem querer. É tipo quando dá a ligação cruzada no nem existe mais isso. Não existe mais ou menos isso. Só que aí dá uma zica do mal, porque o Nergal ele acaba assassinando uma menina inocente. Que era a menina que ele tava ajudando, não é? A menina que ele tava ajudando, não é? O pior é que era uma menina tipo X, uma menina inocente, uma menina mesmo, assim, a criança. Pode ser e aí ele acaba carregando o fantasma dessa criança pro resto da vida. Ele é muito movido por culpa também, porque o Constantine ele é um babaca. Só que ele é um babaca que ao longo da história dele morre muita gente que se envolve com ele. Então ele vai ser um babaca que é movido por esses fantasmas que inclusive muitas vezes vêm assombrar a mente dele. E eu acho que é isso que é legal do Constantine. Porque ele é um cara que ele quer ser babaca, mas ele é perturbado o tempo inteiro e meio que não tem ninguém pra salvar o mundo se não é ele. Então ele acaba sendo forçado a se envolver. Eu acho que isso que é o mais legal que perde no filme do Keanu Reeves. Porque o Keanu Reeves, você fala, esse cara ele vai salvar o mundo. O Constantine você lê o tempo todo falando, mano, será que em algum momento ele vai dar um jeito de se livrar do problema e simplesmente fumar na casa dele, dane-se todo mundo? Porque na verdade é o que ele quer, né? E essa é a impressão que ele quer. Eu acho que o problema do Constantine e do Keanu Reeves, aliás, voltando a essa questão pra acabar com... Enfim. Eu acho que o problema do Constantine e do Keanu Reeves é que você percebe que realmente ele tá buscando um propósito, sabe assim? Ele é um cara meio perdido. Né, cara? Você olha e fala, é o Neo do Matrix. Ele vai salvar o mundo. Já, por exemplo, do Matt Ryan e o que aparece nos quadrinhos, ele é um cara meio que você fala, ele só quer viver a vida dele e dane-se o resto do mundo. Só que como ele é o único cara que parece que consegue resolver esse problema, as pessoas ficam indo atrás dele pra resolver isso. Sim. E aí ele fala, pô, caramba. Ou ele acaba pego pela situação também, né? Mas daí que tem que pensar na virada, né? Na virada do personagem, porque se a gente vai contar uma história de origens, ele tem que começar egoísta, com milhões de defeitos que ele tem, e tem que ter uma virada que ele... Talvez... Mas então, a virada vai ser do próprio personagem ou ele vai ser obrigado pelo espírito da menininha que ele carrega, por exemplo? No quadrinho, na verdade, ele é meio que movido por culpa, muitas vezes. Só que, mais do que a culpa, o que acontece é que os demônios querem matar ele. Querem a alma dele. Os demônios querem vingança, né? Até porque também, quando ele mata por causa da menininha, ele fica tão maluco que ele vai parar no hospício e ele tenta o suicídio. Que até tem no filme, né? Mas no filme é de um jeito muito mais leve. E quando ele tenta o suicídio, os demônios, eles clamam pela alma dele. E aí ele faz as constantinadas dele pra poder... Que inclusive é mais voltada pra questão da lábia, da esperteza, da malandragem. Muito mais, da jogatina. Isso é verdade, do que de ele vencer os caras. Que, aliás, é uma das coisas que o pessoal reclama do Constantine da CW. Porque o Constantine da CW, ele tem essas coisas meio Doutor Estranho, assim. É uma coisa, é isso mesmo. Que é uma coisa, inclusive, que eu até tenho uma... Como eu não li, assim, Hellblazer e tudo mais, eu conheço Constantine mais pela cultura pop no geral... Eu tenho uma certa dificuldade de entender o papel do Constantine, o real papel do Constantine no universo DC. Porque, pra mim, o cara que faz o papel dele é o Senhor Destino. E aí os caras pegaram e puxaram ele da Vértigo e colocaram ele lá e você fala assim, mas cara, por que o Doutor Estranho da DC agora é o Constantine? Quando o Doutor Estranho da DC sempre foi o Senhor Destino, cara. E aí meio que o Senhor Destino até meio que desaparece nas histórias pra não... Porque eles meio que se anulam, eu acho, com o personagem da forma como o Constantine ficou, né? E ele não funciona em grupo, né, gente? Ele é um lone wolf, o Constantine. Ou não? Não, ele é. Pelo menos o Hellblazer, ele normalmente não quer trabalhar em grupo.
Ele usa pessoas. É diferente. As pessoas são recursos que ele tem. Entendeu? Então, eu sou a favor do seguinte: se fôssemos fazer um filme de Constantine, eu sou a favor que o primeiro filme fosse o Constantine totalmente sozinho, defensor dessa ideia de que eu sou o lobo solitário, eu não... Mas não pode ser ele a Origens, então, começando nesse mundo, até para apresentar para o espectador. Então, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que tudo bem, o jovem Constantine é uma premissa legal para um filme, eu acho. Inclusive por conta da questão de contar como é que ele acabou se envolvendo. Porque que ele. Imagina, um 13 Reasons Why, cara. Porque eu acho que o Constantine se matando. Eu acho que deveria ser ao contrário, inclusive. Ele deveria ser um cara mais alegre no começo e sendo destruído no caminho. E não, a virada dele é inversa. É o Coringa. Só que em vez de ele virar um assassino como Coringa, ele ainda faz o bem, apesar de que ele tá quebrado. Porque assim, tipo, é como se o destino dele fosse ser bom. Sabe quando você assiste o Coringa? Aí seria um filme bem legal do Constantine. Quando você assiste o Coringa, você não tem uma impressão de que a situação tá jogando aquele cara naquela... Assim, quando você assiste o Coringa, acho que seria um filme do Constantine bem legal, seria esse que ele fosse na vibe do Coringa, inclusive. É, verdade. Que ele você tá vendo que esse cara tá meio que sendo conduzido pra se tornar aquela coisa por forças externas. E por mais que... E não é nem que o cara se esforça pra sair daquilo. Ele no Coringa, ele faz as escolhas erradas. Tem momentos em que você fala assim... Tem momentos que ele faz a escolha certa, tipo coisas pequenas, tipo ajudar uma criança, né, dar um sorrisinho e tal. Você fala, o cara não é tão ruim. Mas quando ele tem que fazer as escolhas mais importantes, tipo... eu mato essa pessoa ou não, ele pega, vai lá e mata. Eu acho que... E aí você tem a impressão de que ele tá sendo conduzido... E mesmo nos momentos em que ele pode fazer escolhas em que ele não seja conduzido, ele faz as escolhas erradas. O que faz você pensar, parece que tem alguma coisa conduzindo ele. É o destino? São as escolhas? Ou são as escolhas dele? Eu acho que seria legal um Constantine que desse essa ambiguidade. Mas que no final, ao invés de ele se tornar um vilão, como é o caso do Coringa, ele ainda assim fosse um cara que ele está destinado a ajudar. Mesmo sendo uma droga de ser humano. Ele é um ser humano muito desprezível, mas o destino dele é ajudar as pessoas. É só fazer ele matar um cachorro aí no meio do filme, que daí ele já vai ser sediado. É que o lance do Constantine é que ele salva a humanidade porque ele faz parte da humanidade. Ele é humano. Então, se você não salvar a humanidade, ferrou. O que sobra de mim? Então, mas eu acho que o clima de uma história do Constantine tem que ser sempre cinismo e sarcasmo. Acho que essas são as palavras, assim. Cinismo, sarcasmo e ocultismo. Cigarro. Não, cinismo... E bebida. Eu acho que as palavras-chave de Constantine são cinismo, sarcasmo e ocultismo. Acho que são as três coisas que tem que ter na... Mas eu colocaria a culpa também, hein? Eu acho que ele é muito movido por culpa. Principalmente nesse, né? Não, se for um Origens. Porque é o que vai fazer ele sair do sofá, né? Talvez. Agora, eu acho que... Eu vou levantar uma polêmica antes de resolver os problemas, porque eu disse que no episódio de hoje eu seria mais problema do que solução. Só no de hoje? Só no de hoje. Nos outros eu sei que eu que resolvo. Você tá invocando já, legal, olha. Você já tentou pôr um unicórnio no Constantine, não tem como ser mais problema aqui. Então, colocou. Eu voto agora, o unicórnio. Não, Cadu. O Carlos trouxe uma foto da figura que ele quer que é o bicho-papão ali nesse. Ó, eu quero colocar... Agora, o primeiro filme deveria ser o Jovem Constantine, eu concordo. Aquele clima cínico, sarcástico, uma coisa meio Coringa. E acima de 18 anos, né? A classificação R lá dos Estados Unidos. Porque não dá pra ser outra coisa. Né? Agora, a sequência... gente, na sequência eu queria que colocasse uma Zataninha, um Etrigan, um monstrinho do pântano ali no canto. O monstro do pântano até aceito. Não pode misturar, gente. Eu queria que colocasse... O universo já é muito rico. Brinca com os outros anjos. Tem tantos anjos aí, assim, tem tantos demônios. Eu assisti... outra coisa que eu assisti pra me preparar foi Justice League Dark Apocalypse War. Assisti essa semana. Liga da Justiça Sombria. Eu tô assistindo. A Guerra do Apocalipse. É bom, mas é um negócio lindo. E o Constantine, cara, ele funciona em equipe. Mas ele funciona justamente dentro dessa ideia. O destino quis que Constantine estivesse lá. Ele não queria estar lá. Por exemplo, nessa Liga da Justiça Dark, sem dar muitos spoilers, ele, no Apocalypse War, ele tá lá porque ele namora a Zatanna.
ele tá pegando a Zatanna. E aí ele acaba que a Liga meio que puxa ele pra lá. E quando ele vê, ele tá no meio de uma guerra contra o Darkseid. E ele fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? E que não faz sentido nenhum, né, não, cara? E essa Constantine contra Darkseid. Não é engraçado, Arnaldo. E essa que é a graça, cara. Essa, cara. Sabe por quê? Porque ele... Não, ele para de crossover, Arnaldo. Você não adora crossover. Tatu. O pior é que o Constantine hoje é isso. Isso que mais me mata no meu coração é que o Constantine virou vamos isso. fazer um pentagrama e vamos Constantine pro universo próprio. Eu sou fã do Constantine Nutella. Não, pronto, cara. Comecei o meu pecado. Constantine ele é um drogado, ele é um fumante louco do caramba. Ele não se relaciona com as pessoas que sabem que elas vão morrer. Sim, mas a gente já viu isso. Não, a gente nunca viu o Constantine dessa forma. O raio do arqueiro lá O Gavião Arqueiro dos Vingadores. O Gavião Arqueiro dos Vingadores. Não, pensa nisso, Tatu. O que ele tá fazendo no meio daquela guerra? Não, Tatu, olha só. E não funciona. Tatu, pensa comigo. Todo mundo reclama que não funciona. Tatu, pensa comigo que eu vou te convencer. Imagine que a DC começa a fazer vários filmes. Um filme é Constantine, maior de 18 anos, o jovem Constantine. As aventuras do jovem Constantine. Olha lá. Não vai ser esse nome. Aí ela... nome ainda. Aí ela faz as aventuras do jovem Constantine, maior de 18 anos. Não, vai ser Constantine, aí, culpa. Aí, bom... A origem da culpa. Bom, aí... Nossa, aí pecados originais. Mas isso, acho que é o nome dos quadrinhos, não é? Mas isso tem o... é verdade, tem uma história do Constantine, né? Chamada... Bom, podia ser. Mas aí faz um... Aí a DC faz um outro filme, também de 18 anos, o Monstro do Pântano. Aí faz um outro, Zatanna. Aí faz um outro, Etrigan, o Demônio. E depois, é como se você estivesse assistindo... Ia ser legal. Tatu, você que é fã de filmes de terror... Não, você não ia achar muito legal se a Samara se encontrasse justamente com o Hellraiser. E não fazer crossover. O Coringa provou isso. Mas você não acha que seria muito legal ver o Hellraiser, lá o monstro, o Pinhead, se encontrar com o Fred Krueger, com o Jason e com a Samara e formarem só no Mortal Kombat. Daí tem o Mortal Kombat. Aí é da hora. Tem Tartaruga Ninja, tem Robocop, Eu inclusive acho que o primeiro filme de Constantine deveria ser uma trilogia. O primeiro filme deveria ser As Aventuras do Jovem Constantine. O segundo deveria se chamar O Pacto das Sombras, porque eu não gosto desse nome Liga da Justiça Sombria. E o terceiro deveria ser o crossover entre o Pacto das Sombras, que é o nome que eu gosto de dar pra Liga da Justiça Sombria, que era um nome que eles tinham antes, e o Spawn, do Todd McFarlane. Aí pronto, eu ficaria feliz. Arnaldo, põe uma coisa. Constantine não combina com herói, entendeu? Não, os caras conseguiram fazer. Os caras conseguiram fazer o Constantino com os heróis. Só que eles transformaram ele no Doutor Estranho, que nem disse o Arnaldo. Mas não ele ganhou não poderes. Fica bom. Pra então, virar herói, ele tem que fica legal. Até porque a graça dele é que ele raramente usa poder. E ele é sozinho. Ele também não tem gadgets. Mas eu acho que isso é um erro, não por ele estar junto com os heróis. Eu não acho que ele precisa ser um Doutor Estranho pra estar junto com os heróis. Existia um personagem que eu vou puxar do fundo do baú, que só quem conhece quadrinhos assim num nível absurdo, que não é o meu caso, mas enfim. Tem uma história de Wildcats escrita pelo Alan Moore. Nossa. Alan Moore. Puxei Wildcats lá dos anos 90, hein? Meu Deus. Nossa. Tem um personagem na história, e a história é escrita pelo Alan Moore. Então, tem um personagem nessa história chamado Tal. O cara chama Tal. E aí, eles estão tentando recrutar uma nova equipe de Wildcats. E aí eles vão lá num serviço secreto, lá que eles estão fazendo experimentos com... E eles falam assim, nós temos uma inteligência aqui que foi criada, que ele é um ser artificial, que pode fazer parte da equipe de vocês. E eles vão... Acho que... Não sei nem se eles vão comprar aquele cara lá. O cara tá lá, ele fica numa cela de vidro. Aí eles perguntam, qual é o poder dele? E aí o cientista fica tentando argumentar pra convencer eles e tal, a levar o cara. E daqui a pouco ele tá escrevendo num papel, esse figura sentado dentro da coisa de vidro. Da jaula. Aí ele, da jaula de vidro. Aí ele entrega o papel e o cientista já entra em pânico e fala, eu preciso sair daqui. E aí eles perguntam, o que você deu pra ele? E ele fala, aquele é o número da amante dele, do telefone da amante dele.
Eu não lembro exatamente qual é o sentido disso daí. Eu só lembro dessa cena mesmo, só queria contar porque achava legal. Mas a questão é que o nome desse cara... O nome desse cara... Ai, cara. Eu tava esperando pra que um próximo. Criou uma expectativa aí. Não, peraí, calma. Pô, eu achei interessante. O nome desse cara, peraí. O nome desse cara é Tal. Ai, meu Deus. E o superpoder dele, eles descobrem que, na verdade, ele é um cara super inteligente, só que como ele viveu fechado lá num negócio, ele não é um cara super inteligente com informações. Ele é um cara que tem um raciocínio de persuasão muito alto. Então eu acho... Ele não é que chama esse personagem? Ele não é um sábio. Hannibal Lecter. Então, é um cara que consegue convencer as pessoas. Tá no negócio de vidro, é super inteligente, super influente, é exatamente ele. Mas é o Hannibal Lecter escrito pelo Alan Moore. E aí a coisa ganha outro nível. Mas ele é canibal? Não, ele não é canibal e ele não. E ele faz parte dos heróis, ele faz parte da equipe de heróis. Essa é a parte ruim desse personagem. Aí, então, só que, meu... imagina uma coisa, olha só, vou advogar aqui... Ele Constantine, pessoas, eu vou advogar Constantine fazendo parte do universo DC e de outros grupos de heróis. Pensa no seguinte, a Liga da Justiça, quem é que vence, geralmente, as grandes batalhas da Liga da Justiça? A Liga da Justiça vence porque elas têm o Batman, que é o cérebro, o cara preparado, o cara que consegue fazer as estratégias que vai salvar todo mundo no final. Não, faz sentido. Funciona com o Tony Stark na Marvel. Então, é a mesma coisa. Eu acho que o Constantine é melhor. Armadura, né? Não, mas, por exemplo, em Legends of Tomorrow, quando o Constantine aparece, ele aparece porque ele é o especialista. Quando começa a aparecer uns demônios lá, tipo unicórnio, eles falam, a gente precisa chamar o Constantine, porque a gente não sabe lidar com esse negócio. E o Constantine, ele é o Batman do mundo sobrenatural, do ocultismo. Então, assim, de verdade, eu só acho que é um erro eles escolherem fazer ele Doutor Estranho. Se eles fossem pro lado de que ele é um especialista que serve para ser o consultor em assuntos sobrenaturais, eu acho que ele se encaixaria bem dentro do universo DC. E o segundo filme seria Liga da Justiça Dark, mas na verdade deveria se chamar Pacto das Sombras, que é um nome muito melhor do que Liga da Justiça Dark. Isso que você falou não foge tanto do papel que ele cumpre no próprio Hellblazer. Porque quando o bicho pega para as pessoas que são inocentes, elas vão até o Constantine, mesmo as que expulsam ele, né? Só que a diferença, acho que dele, talvez pro 952, é que no gibi ele fala, mano, segue teu rumo, a não ser que a vida dele esteja em risco, ou de alguém que ele ame que esteja em risco. Mas eu tenho um contra-argumento para você, Arnaldo. Tem um contra-argumento. Talvez se possa desistir da ideia de um filme de Constantine lá, herói. Melhor do que o unicórnio? Não. Mas eu vou tentar um argumento que talvez o lado artístico do Arnaldo convença ele. Que é o seguinte, Arnaldo. Quando um grupo de heróis com um cara místico, a gente já viu. A gente já tem no cinema. Certo, a gente tem essa Doutor Estranho. Agora me diz, você tentou ler Hellblazer. Achei nojento. Você terminou de ler? Não. Você não conseguiu ler. Exato. Ele te deu uma sensação de asco, que é muito o que acontece em Constantine. Você começa a ler Constantine, você começa... É tenebroso você ler Constantine. Você diz Hellblazer, o Hellblazer original. O Hellblazer. Quando você lê o Hellblazer. Ele te dá uma sensação esquisita mesmo, porque ele é esquisito. Ele é um gibi que te traz sensações clássicas do terror, mas de um jeito mais legal. Como não dá pra dar um jump scare, ele é o terror puro. Então ele faz você sentir asco, ele faz você sentir esquisito, faz você sentir medo, faz você sentir que o personagem ele tá sem segurança naquela cena. E isso a gente não tem bem feito no cinema atualmente. A gente não tem essa experiência de você sentir angústia, você sentir... que a coisa mais próxima, como você mesmo citou, que eu achei muito bem citado, foi o Coringa. No Coringa a gente tem uma sensação parecida, porque a gente vê a queda de um homem e a gente não pode fazer nada. Agora imagine a gente sentir a queda de um homem sem poder fazer nada nesse universo que é estranho, que é sinistro. Essa busca de outras sensações que eu acho sensacional. O Coringa mesmo, eu ri de nervoso em várias partes. Eu ri, olha que engraçado. No filme de uma pessoa que não consegue controlar a risada, eu ri de nervoso em uma cena. Não porque eu achei engraçado, mas porque eu tava nervoso com foi
Imagina isso. Foi a cena do anão. Revólver. Não, foi do revólver. E eu vou dizer, eu confio na DC, na Warner, na DC ou na Warner, eu nem sei, acho que é a Warner que produz, né? É a Warner que produz os filmes Eu confio na Warner de fazer um filme do Constantine com o clima do Hellblazer por causa do Coringa. Eu acho que eles fariam uma parada que a gente nunca experimentou no cinema e que eu experimento nos gibis. Porque quando eu comecei a ler Hellblazer, eu falei, cara, é um gibi de terror, todo mundo falava, meu, como que o cara vai me assustar ou vai me dar uma angústia lendo um gibi? Sabe, tipo, é um gibi, velho. Eu começar a ficar angustiado, eu paro de ler. Foi o que eu fiz. Então. Esse é o lance. Porque eu acho que é muito mais difícil você amedrontar a pessoa quando você define o ritmo, né? O terror tem muito do lance de que você não controla o ritmo. Uhum. E o gibi, você controla. Mas, cara, o gibi do Hellblazer, principalmente os originais, assim, eles te levam num caminho angustiante e é muito legal, cara. Então, se você não tiver muito empenhado em ver, você realmente fala, meu, isso aqui... Às vezes você se sente pesado lendo, sabe? E o mais legal, que eu acho que é o mais bacana do Constantine, é que quanto mais você lê, mais você se sente parte de um clubinho de cultistas. Sabe qual é? Você o que o Arnaldo sente no Supernatural. Exato. Você fala, nossa, eu sei como vencer um demônio. Eu conheço esse demônio. Você vai entendendo qual é que é do John. E aí quando aparece gente inocente, você vê e fala, nossa, coitado desse cara inocente. Ele não sabe dos problemas que o universo... A última vez que eu narrei o RPG de Sobrenatural, a galera arrumou como que iam acabar com o demônio e tal, baseado no Supernatural, que é esse background que eles pegam dos filmes, desses... os jogadores, todo o background que, por exemplo, o Arnaldo tem de herói, né? Ele conhece tanto que você sente parte daquilo. Eu acho que você colocando isso no universo de herói, Arnaldo, não funciona. Eu acho que assim, comercialmente funcionaria. Comercialmente funciona, mas você não vê que tem uma... Eu acho que teria uma experiência nova, seria mais legal. Eu acho assim, eu entendo o seu argumento. Acho que seria muito legal ver um filme estilo Coringa do Constantine. Como o filme do Keanu Reeves é muito legal. Já é um filme legal. Né? Só precisava que ele fosse melhor retrato, mais parecido com os quadrinhos, etc. Mais Constantine. Mais Constantine, menos filme, Keanu Reeves. Mas o filme é legal. O filme é legal. É um Constantine diferente. Ele tem outros problemas de execução. É igual as Caça-Fantasmas do Caça-Fantasmas 3, que são uma Caça-Fantasma de universo paralelo. Esse é o Constantine do universo paralelo. Não. Então, só que, assim... existe um lado... Quando eu tô quase cedendo e dizendo, não, ficaria legal o filme do Joker, tipo, estilo Joker, só que Constantine. Aí eu penso, mas e o Etrigan? Seria tão legal um demônio rimador. Agora, se pudesse colocar mas aí você faz um filme... Tipo, um filme, tipo, aqueles que tem uns demônios que saem debaixo da terra, entendeu? Tipo, filme de terror. E o Etrigan fosse um demônio rimador que aparece nas histórias do Constantine, bem sinistrão, eu ficaria feliz. Assim, então o primeiro filme aparece o Constantine, bem estilo Coringa, estilo do filme do Coringa, aquele coisa dark. E no segundo filme, por favor, eu preciso de uma aparição do Etrigan, um demônio rimador. Ele aparece até nas histórias do Monstro do Pântano, o Alan Moore escreve ele. Se não me engano, até foi o Alan Moore que inventou aquele rima. Eu não sei se na época do Jack Kirby mas isso pode ter até no filme de Origens. Eu acho que não tem um problema ter um demônio rimador que uma hora ele entra em contato ali. Eu acho que a gente não precisa tirar toda a parte cômica até do... Eu acho que seria muito legal se a gente... Porque é grotesco. É a estranheza que a gente sente quando vê aquele demônio gordão. É legal. Então, mas e se fosse pra um caminho meio labirinto do fauno? Porque eu gostei... O Guilherme Del Toro... Triste. O Guilherme Del Toro, ele quase... da hora. O Guilherme Del Toro, ele quase fez Liga da Justiça Dark. Só que ele depois abandonou o projeto. Não lembro por quê. Eu acho que ficaria bom na mão dele. Porque ele ia gerar um grau de estranheza interessante. Se bem que ele fez Blade, sabe, né? Olha, eu topo um Guilherme Del Toro dirigindo. Fez Blade. Ele fez Hellboy. Não, mas Blade é outra pegada. Eu concordo fez Hellboy também. Não, mas eu acho que se fosse no caminho daquele como que é aquele que ganhou o Oscar? E do Labirinto do Forma Fauno. d'Água. Que você vê que tem um elemento muito esquisito ali, que não devia estar, não faz parte do nosso mundo, mas ele integra aquilo tão bem que você fica assim, tipo... Que negócio... Sabe assim, porque eu acho que uma coisa que causa estranheza é sempre você ver algo parecido com o real
mas que não é real. E seria um demônio sensacional esse ator que é o vilão do Labirinto do Fauno. Esse cara é muito bom. Eu não sei esse cara é incrível. O cara que faz o cara que só faz ele faz também o Bastardos Inglórios. Sabe? O vilão? Ele faz o peixe do Hellboy lá. Ele é o vilão do Bastardos Inglórios? Caramba. Ele é sensacional. Nossa, imagina um demônio naquela presença. Ia ser uma coisa... Não, seria... Então, peraí, você tá falando do... Como é o nome daquele capitão lá? Xoxaná! É esse? Do Xoxaná, é esse? É. Ah, é esse? Então eu pensando em outro. Não, eu não sei, eu tô perguntando. Qual o nome dele? Aquele cara que grita Xoxaná! No começo do Bastardos Inglórios pra menininha que corre. Eu pensei no Milagre da Sala 7 quando você falou isso. O nazista. Ele mesmo. É o nazista. É o vilão do A Forma d'Água também. Ah, tá. A gente tá falando do cara que faz o peixe. Não, o cara que E ele é muito bom também, viu? Christopher Waltz. É o Tenente Hans Landa. Isso, esse daí. É esse daí? Esse dá um bom demônio mesmo. Não, um bom demônio. Então, peraí. A gente já Mas, Arnaldo, esse clima que você tá falando é maravilhoso e é incrível, mas eu acho que ele funciona melhor pro Etrigan e pro Capacete Dourado lá da Liga da Justiça. O Doutor Estranho, o Doutor Senhor Destino. Porque o Del Toro, ele consegue transformar algo colorido em algo macabro. Então, pra mim, o Hellblazer é outra parada. É verdade. É outro lance. Peraí, mas os demônios de Hellblazer, eles não são demônios esquisitos também? Que, tipo, são deformados? Eles não são aqueles demônios, tipo, igual demônio de... Que nem os demônios de Supernatural, que é a evolução de Hellblazer, como eu já disse antes. Os demônios de Supernatural, eles são pessoas. Você olha pra eles, você vê uma pessoa, você não vê nenhuma deformidade. Os demônios de Hellblazer são deformados, não são? Tem diversas formas, né? Tem os mas eu acho que só ele vê, não é? Não necessariamente. Quem é místico, né, vê. É que o Constantine tem sangue de demônio também, né? Então ele tem algumas conexões paranormais aí. Só que depende da manifestação, né, do demônio. Tem demônio que não tem forma. Quando você vê os 3 caídos lá, tem um que é um cara, que seria o primeiro caído, que é o Lúcifer. Tem um que não tem forma. E tem um que é um monstro disforme, que tem um que não tem forma mesmo, tipo assim, ele não é nada. E tem um que é um monstro bizarro. Então, assim, o Constantine, ele te permite brincar com todas essas diferentes variações. Que até no filme dele, até eles brincam um pouquinho, né, da mulher que vira e tem uma outra cara de demônio. Então, mas isso não... Mas acho que é mais sombrio, ele é mais monstro inseto, mas isso não permitiria um Del Toro e um demônio rimador? Como é? Não, eu acho que Del Toro conseguiria fazer, sim. Tem um Mama, né, do Del Toro, acho que é Mama, que é bem sinistra, uma coisa bem esquisita, assim, das criancinhas. Sim, Mama é estranho mesmo. O Del Toro, ele sabe deixar uma coisa estranha. Eu gostava muito do Del Toro, até descobrir que ele faz as coisas meio que sem querer. É tudo instintivo, né? Qual é o seu método? Eu fui estudar ele, era meio isso aí. Tinha as paradas que eu acho assustadoras e legal e eu boto. Funciona, então tá bom. Eu acho legal, eu boto lá. Às vezes tá no subconsciente do cara, né? Isso mostra que ele é um gênio, né? Ele é um gênio e não consegue ensinar os outros a serem gênios, entendeu? Verdade. Agora, beleza, a gente tem aí o ator, que vai ser o Matt Ryan, a gente tem o botânico, a gente tem um diretor, que pode ser um Guilherme Del Toro, a gente tem o vilão, que é o unicórnio. Não, quem é o unicórnio? Pelo amor de Deus. Não, é o Nergal. A gente pode pôr uma imagem de unicórnio em alguma cena, só pra você, Arnaldo. Tá bom. Na hora que ele entra em algum lugar, tem um unicórnio empalhado, só pra você. Não, ele pode pegar um brinquedo de unicórnio quando ele estiver numa cena aí com uma criança, sabe? Ele vai no só pra fazer uma referência a Legends of Tomorrow. Mas, beleza, a gente tem... O vilão seria o Nergal. Então, na verdade, não é o Matt Ryan, o nosso Constantine. Tem que ser um cara mais jovem pra fazer o... E o Nergal é o cara do Kiss. E tem que ser um cara mais jovem pra fazer o Constantine. Porque, beleza. E toda a jornada do nosso Constantine vai ser, na verdade, da decadência dele. E no final vai cantar Smile, though your heart is aching, smile, even though it's... Não? Acho melhor não. Seria uma cena bonita, mas acho que um número musical.
Eu acho que tem que ter uma música do Sting como tema, pra gente fazer também. Seria legal, hein? Homenagem. Seria legal. Acho que seria legal se a gente tivesse uma música do Mas Sting. é uma motivação horrorosa, né? Saber que o Constantino foi criado porque os caras queriam criar um personagem com a cara do Sting. Mas muitos personagens bons são criados assim, cara. Sim, Os caras falam assim, bota esse personagem aí, que acho que vai ser legal. E cada um vai acrescentando alguma coisa. O Batman é meio que isso, né, cara? O Batman é um personagem também. Nossa, Wolverine, totalmente uma coxa de retalho. Trazendo o Wolverine, tem o Johnny Cash, né, que funciona bem nessa pegada. A de trilha sonora, né? Trilha sonora. Trilha sonora, Johnny Cash. I hurt myself da hora, velho. To see if I still feel. Seria muito legal, hein? Johnny Cash. Essa música seria muito legal. What have I become? My sweetest friend. Nossa, seria muito legal. E o Constantine cortando os pulsos, ia ser uma cena. Os rituais bizarros. Nossa, cara. Genial. Vamos gravar mais sentido. Tatu. Faz muito mais sentido. Você me convenceu. Em vez de Smile no trailer, você toca Hurt, e aí você bota e no finalzinho do trailer, saindo de debaixo da pia do Constantine pra falar com ele, um demônio rimador. Sabe? Debaixo da pia. É o It agora. Estilo Ele vai Guilherme falar, Del Toro. Johnny! Caraca, velho. Isso é muito filme, triste. Esse é o filme perfeito do Constantine. Tá, o final o Constantine montado no unicórnio, assim. Não, essa pode ser a cena pós-crédito. Só pra me alegrar. Mas assim, já pensou se eu sou um executivo da Warner? Cara, eu acho que tem uns caras desse por lá. Os caras que cisam com as paradas e é isso, tá ligado? Mas bota um unicórnio só porque o quê? Mas eu li e eu achei sensacional o unicórnio. O pior é que esses caras, eles vêm com umas pesquisas. Tipo, de acordo... Vai dar muito dinheiro se você colocar um unicórnio aí. A galera vai pôr... O cara faz a pesquisa no grupo do My Little Pony e é lógico que o unicórnio vai dar o cara lê o texto, o cara lê a primeira versão do roteiro, aí ele pega e fala assim, tem alguns... Dá pra colocar um olho. Eu pontuei algumas coisas, daí ele faz 20 pontos, manda o cara reescrever, o cara reescreve e o ponto lá, coloque um unicórnio, o cara não bota. Aí ele lê de novo, o cara reescreveu tudo e fala assim, tá bom, só falta uma coisa, cadê o unicórnio? Não só o unicórnio, você queria pôr, isso daqui vai vender bem, vamos pôr o Eminem aí falando com o O Eminem vai dublar o unicórnio, né? Uma boa forma de adaptar o demônio Etrigan é que ele fosse um rapper. Eu acho que existe alguma versão do Etrigan que ele é um rapper. Que isso? Não, ele era o Etrigan ganharia várias batalhas de rap. Se a gente for trazer pra adaptação do Brasil, tem que ser o repentista, cara. Não, mas se fosse no Brasil. Caju Castanha é o Etrigan. Se fosse no Brasil. Aí se for. Não, mas é que vocês não quiseram fazer no Brasil. Se fosse no Brasil, aí teria. Não, se fosse no Brasil, tava resolvido. Era o Miguel Falabella como Constantine, Caju Castanha como Etrigan. Tava resolvido. E o cara que dirige lá, como é o nome do cara, do taxista dele? Ia ser Agostinho Carrara. Pode ser. Agostinho Carrara. O Pedro Cardoso seria E já tem os demônios, né? Demônio tem Gretchen, Brasil, a Xuxa. Xuxa seria, né? A Xuxa é fofa, mas ela... Só se ela fizesse o demônio sedutor, aquele demônio que seduz. Não, cara, a Xuxa Verde seria o demônio. Vocês conhecem a Xuxa Verde? Quem é a Xuxa? Não conheço a Xuxa Verde. Não conhecem a Xuxa Verde? Quem é a Xuxa Verde? Não procurem no YouTube. Se vocês querem dormir, não procurem no YouTube. Xuxa Verde é... A Xuxa Verde é a verdadeira Xuxa que fez o pacto. Ah, é? A Xuxa Verde é a Xuxa do Senta lá, Cláudia. A Xuxa do Vai, Gorda! Essa é a Xuxa Verde. Trocaram? É igual a Xuxa era prisioneira. Vocês o Paul é o Paul McCartney, né? Que foi trocado, que era o verdadeiro Paul. E a Avril Lavigne também, né? Avril Lavigne também. E agora o Kim Jong-un também. E o Kim Jong-un também. Mas o Kim Jong-un, ele fez de propósito. Ele fez um monte de clone. Ele foi igual o Palpatine. O Kim Jong-un é tipo acho que ele só fez uma cirurgia plástica mesmo. Com uma plaqueta laminada no dente pra ficar bonito.
Mas é que ele buscou essa coisa de ser trocado por um sósia. Diferente do Paul e da Avril, que foram trocados. Não, mas gente, pelo demônio rimador. Demônio não falta aqui no Brasil, né? Mas é verdade. Mas falando do Paul, esse Paul trocado é mais Paul do que o verdadeiro Paul que morreu. Porque ele ficou mais tempo, produziu mais músicas. E produziu mais, e é muito mais talentoso. Exato. E isso pode estar, já que a gente tá falando de Inglaterra aí, do Constantine, a gente pode fazer até o Constantine ver o corpo do Paul e trazer um demônio no lugar dele só pra ver o impacto que ele fez. Mas aí é easter egg, né? Mas aí, igual o meu demônio rimador e o meu unicórnio. Concordo. E o Carlos Porque a gente ia ter que colocar muita coisa. Olha, é um filme feito no estilo do Coringa, com Hurt tocando, que tem o Matt Ryan, só que não. Tem o cara do Kiss fazendo o vilão, fazendo o Nergal. Aí tem o Unicórnio, o Etrigan e o Paul McCartney. Minha nossa. O Vini não aprovou. Olha a cara do Vini de tipo, eu sei que eu quero amar vocês, mas não dá pra com essas coisas, não tem como. Vocês estão destruindo meu coração. Acho que todos sairemos destruídos deste vídeo de hoje, porque o Tatu não conseguiu fazer a continuação do filme do Keanu Reeves que ele queria. O Vini não conseguiu fazer o Hellblazer como dos quadrinhos. Eu não consegui a minha Liga da Justiça Dark com meu demônio rimador e meu unicórnio. E o Carlos conseguiu. O Carlos conseguiu. Causar caos. O Carlos ganhou o único. Ele conseguiu, o cara. Ele tá feliz. O Carlos não conseguiu terminar a banana dele, não, que ele tá tentando. Muito bem, pessoal. Eu acho que esse foi o nosso filme de Constantine, que na verdade. Filme ou série? A gente nem decidiu isso. Porque foi o caos. Invoque Constantine, invoque os demônios. Sabe o que vai acontecer? Um caos na sua vida. Você não vai ter nem o seu unicórnio, nem o seu quadrinho, nem o seu filme do Keanu Reeves, nem sua banana. Então, nem a Gretchen. Agora, nem a Gretchen. Então, se você tem uma opinião diferente, como é que você acha que deveria ser o filme do Constantine? Que coisas que a gente disse aqui que você queria que estivesse e coisas não deveriam estar? Deixa aí nos comentários que nós queremos saber qual é a sua versão. É uma continuação? É uma série? É a Liga da Justiça Dark que vem vindo aí pela HBO? Nós não sabemos. Eu quero muito um demônio rimador estilo Guillermo del Toro. E é assim que o Carlos está fazendo o fajuto do mundo de Bigman. Então, é assim, né? Vamos para o nosso próximo tópico. Avante, digressores. Sabe o que eu tava pensando? Fala. Se a Gretchen, se ela tiver feito um pacto, será que ela teria que ser o demônio sedutor? Porque ela seduziu Van Damme, né? Você lembra? Uma Sucubus. Cara, ia ser sensacional uma Gretchen Sucubus. Eu acho que o Constantine brasileiro. Não, é Conga, Carlos. Conga. Você tá misturando lá. Sonora, né? Porque é internacional, ele já tá pensando na versão internacional. Ele já tá pensando na Corporação Constantine. Né? Que tem a Corporação Batman. Pelo amor de Deus, não! Acaba com isso!